Bem, pessoal, nós vamos falar hoje do julgamento das contas do Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal de Contas da União. No mais recente julgamento das contas do Supremo, em outubro do ano passado, mas relativo ao exercício de 2017, o TCU relatou irregularidades na concessão de passagens, diárias, auxílio moradia e ajuda de custo, mas aprovou as contas. No caso das contas de 2018, o STF informa que não terá suas contas julgadas porque todos os anos o TCU seleciona quais órgãos terão contas julgadas e ele não está nessa última lista. No julgamento das contas de 2017, o TCU relatou que a auditoria interna do próprio tribunal apurou a concessão de passagens para uso não vinculado ao objeto de serviço dentro da cota anual. Cada ministro tem uma cota de 60 mil para a compra de passagens aéreas nacionais em viagens de representação institucional. Não podem usar a cota em viagens para proferir palestras pagas, por exemplo, dar aulas, tratar de interesses particulares ou comprar passagens para esposas e parentes. A Auditoria de Controle Interno do STF, nos exercícios de 2016 e 2017, identificou deficiências do controle de gestão na emissão de passagens aéreas, no cálculo das diárias, na comprovação do uso de bilhetes e de serviços objetos das diárias. No caso dos juízes auxiliares, houve inconsistência no pagamento de diárias. O controle interno fez 43 recomendações, mas 23% não foram implementadas. Alertou, então, dos riscos do não atendimento às recomendações, como pagamentos indevidos das cotas anuais e mensal, em decorrência da ausência de amparo legal, da infringência de leis e da não observância dos princípios constitucionais, a exemplo da supremacia do interesse público, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. E mais, do risco à imagem do STF e do Judiciário, em virtude da manutenção de pagamentos ilegais que violam o interesse público. Em decisão anterior, em julho de 2019, o TCU já havia recomendado que, no caso de passagens decorrentes de cotas anuais a ministros, a concessão deve ser vinculada ao objetivo de representação institucional. Também determinou ao STF a publicação na sua página de internet de informações sobre concessão de passagens aéreas aos ministros, incluindo aquelas custeadas por cota para fins de representação, em atendimento à Lei de Acesso à Informação. Mas a decisão do TCU abriu uma brecha, indicando a publicação de extrato de despesas mensais por autoridade. É o que o Supremo está fazendo. Publica o gasto mensal por ministro com passagens aéreas, sem detalhar data, destino, custo e motivo de cada voo. Isso não permite que o cidadão verifique se a viagem atendeu a interesse particular ou de serviço. A Corte de Contas considerou suficiente, naquele momento, dar ciência de que a concessão de passagens a ministros, servidores, juízes e colaboradores devem ficar restritas à viagem de serviço ou motivada por interesse institucional. No caso de passagem decorrente das cotas anuais a ministros, a concessão deve ser vinculada à sua representação. Enfim, são exigências que já existem, embora nem sempre cumpridas. O controle interno também apontou irregularidades na concessão de ajuda de custo, que paga despesas com mudança, e de auxílio moradia, tais como a não exigência de documento fiscal para indenização de despesas com transporte, a inadequação do controle da comprovação do pagamento do aluguel e a ausência de destinação para imóvel funcional. A auditoria concluiu que as deficiências de controle permitiram o pagamento de auxílio moradia com base em documentos insuficientes para sua validade e aceitação, ou sem apresentação do contrato de aluguel. Houve ressarcimento de despesa à pessoa distinta do favorecido. Mas o TCU registrou que o STF, em decorrência da auditoria, implementou ações que visam tornar os controles de gestão mais eficientes, o que possibilitará a mitigação dos riscos da atividade de concessão de ajuda de custo e de auxílio moradia, em especial o risco de prejuízo financeiro. O STF afirmou ao blog que a prestação de contas de 2017 foi integralmente aprovada pelo TCU, o que significa que os pontos levantados pela auditoria não foram acolhidos pela Corte de Contas. De qualquer forma, acrescentou o tribunal, atualmente, a concessão de ajuda de custo, diárias e passagens estão disciplinadas por novas normas internas, que não existiam ao tempo em que foram realizadas auditorias. O Supremo disse ainda
que as despesas com passagens e diárias pagas pelo STF estão divulgadas na página de transparência do Tribunal, somente não sendo detalhadas as passagens que comprometem a segurança das autoridades, embora o custo seja integralmente divulgado. Questionado pelo blog por que não vai julgar as contas do STF relativas a 2018, o TCU afirmou que desde 2010, por força de decisão normativa do próprio tribunal, julga apenas parte das contas que são apresentadas. Os órgãos que terão suas contas julgadas são definidos conforme critérios como riscos, materialidade, relevância e apontamento de auditorias pretéritas. Se você gostou dessa matéria, continue enviando críticas, comentários e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!